Oi, boa noite. Aqui estamos, é, todos nessa quarentena e é um tempo assim diferente, onde a gente tem bastante tempo, mais tempo do que o normal, para fazer outras coisas que normalmente a gente não faria. E talvez seja até por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque realmente se fosse num tempo em que eu estivesse trabalhando normalmente, tivesse com todos os meus afazeres, mais trabalho, e igreja, ministério, todas essas coisas, eu não teria tempo para estar gravando esse vídeo agora mesmo. Mas é por isso que a gente tem que sempre dar graças a Deus por tudo, porque todas as coisas ele tem um propósito. E então, por causa dessa quarentena, aqui estou eu gravando essa mensagem que Deus colocou no meu coração para entregar a alguns da família, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento assim bem difícil, um momento eh, completamente inesperado, algo que está atingindo o mundo inteiro. Nós temos visto outro tipo de catástrofes e outro tipo de dificuldades, mas em um país específico, uma área específica, mas algo assim que venha a alcançar e atingir e afetar o mundo inteiro, realmente é bem difícil, e isso tem sido uma coisa inédita. E muitos estão ansiosos, muitos estão preocupados, muitos estão nervosos, muitos estão com medo, porque todas as coisas que acarretam, né, todas as consequências desse vírus e dessa quarentena, dos nossos países, é algo que nos trazem muitas reações diferentes, como já disse, medo, ansiedade, insegurança e instabilidade, e muitas das vezes isso traz conflitos dentro das casas, isso traz muita infelicidade, depressão, pânico, toda sorte de coisas. E realmente é nesses momentos que nós podemos ver e olhar na palavra de Deus e olhar e ver como nós estamos. Porque a Bíblia é um espelho, né? Então, quando a gente olha nesse espelho, a gente se vê. E se vê, quando a gente olha no espelho, né? Às vezes a gente se olha, a gente acha que a gente está bem, que a gente está bonita, mas às vezes a gente se olha e diz, ai, que horrível, tenho que fazer aqui uma maquiagem, tenho que fazer algo para melhorar, vou ter que arrumar esse cabelo, fazer alguma coisa, principalmente nós mulheres, né? Mas a palavra de Deus é um espelho, não da nossa aparência física, mas é um espelho do nosso interior. E eu estava lendo aqui uma passagem no Evangelho de Lucas que, uma vez mais, Deus falou muito ao meu coração. E eu queria ler para vocês, eu queria compartilhar isso com vocês, porque diz assim, isso está no Evangelho de Lucas 6, 46, do versículo 46 ao versículo 48. Diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, Jesus falando, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs o alicerce sobre a rocha.
E vindo a enchente, o rio bateu com violência contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre o chão sem alicerces, contra o qual a torrente bateu forte e logo desabou. A ruína daquela casa foi grande. Aqui nesse texto, Jesus está falando de duas casas, de duas pessoas que construíram suas casas em dois diferentes alicerces. E uma delas construiu a sua casa e ela teve o trabalho de cavar uma vala, né, e fez um alicerce sobre uma rocha. E o outro edificou sua casa sem alicerces, né? E aí a diferença foi, talvez as duas casas ficaram belíssimas, bonitas, talvez a que foi construída sem alicerce até ficou mais bonita, mas a prova da qualidade da casa foi quando veio as chuvas, né? Aqui diz que quando veio a enchente, né? Causada por chuvas, bateu com violência nessa casa e a casa que estava construída sobre a rocha, ela não foi abalada. Mas a casa que foi construída sem alicerces, as enchentes a levou e a casa desabou e foi grande a ruína. E Jesus está falando aqui dessas duas casas comparando com as nossas vidas, porque antes dele dar essa ilustração, ele diz que todo aquele que vem a mim, que vai a ele, que ouve as palavras dele e as pratica, ele iria mostrar a quem era semelhante. Então, Jesus disse que a pessoa que vai a ele, que ouve as palavras dele e que as pratica, é semelhante a uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. E eu queria que você hoje pensasse nisso. Em que está construída a sua vida? Está construída sobre a rocha ou está construída sobre a areia? Porque a prova é quando vem enchente. A prova é quando vem os problemas. A prova é quando vem as circunstâncias que não são as melhores. A prova é quando vem a perda do trabalho. A prova é quando vem a perda de uma pessoa amada. A prova é quando há a separação. A prova é diferente, são diferentes coisas que nos ocorrem na nossa vida. E essas coisas vão mostrar onde nós estamos, onde nós construímos a nossa casa. Se a nossa casa foi construída na rocha ou na areia. As pessoas que constroem a sua casa na rocha, que Jesus está referindo a rocha como a ele mesmo. Ele diz, todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica. Primeira coisa, Jesus está falando aqui, que nós temos que vir a ele. Temos que ir a ele. Para ter uma casa construída na rocha, nós temos que buscar a pessoa certa, a rocha certa. E a rocha certa aqui, Jesus nos está falando que é ele. Aquele que vem a mim e ouve a minha palavra. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio revelar a Deus. Ele se encarnou como um homem, né? Nós sabemos que ele foi gerado no ventre de Maria, através do Espírito Santo, e ele se encarnou aqui, ele se fez homem, viveu entre nós, e uma das coisas que ele veio aqui fazer foi revelar quem era Deus, porque até então Deus se revelava aos profetas, às pessoas, pessoas especiais em que Deus escolhia, separava para revelar-se.
Mas, quando Jesus se fez homem, ele veio a essa terra para revelar a Deus a todos, fazer Deus conhecido a todos aqueles que quisessem ouvir e conhecer a Deus. Não era somente uma classe selecionada, mas todos aqueles que quisessem conhecer e escutar as palavras de Jesus. Jesus revelou a Deus de diferente forma, através seus ensinamentos, através das suas ações, através dos seus milagres, através do seu sacrifício na cruz, que foi a última coisa que ele fez, que foi o que realmente nos libertou, que nos salvou, porque ele na cruz ele levou todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos separava de Deus, ele através desse ato ele rompeu essa separação. E que significa que Jesus veio, nos mostrou quem era Deus, nos revelou quem era Deus, mas ele no final ele ainda revelou o que mais o que foi mais importante, que revelou seu grande amor, porque primeiro foi porque o seu Pai, porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós. E ele foi à cruz, voluntariamente morreu por nós, se deu para poder romper a barreira que nós tínhamos antes de acessar a presença de Deus. Mas Jesus, no tempo que ele esteve aqui, ele nos ensinou a sua palavra. E nós temos a palavra de Deus completa, tanto o Novo, o Velho como o Novo Testamento. Não só Jesus nos deu muito ensinamento, mas os seus discípulos deixaram os evangelhos escritos, os seus apóstolos, como o apóstolo Paulo deixou as cartas escritas, que tudo isso nós consideramos e nós sabemos que é a palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui que aquele que vem a ele, aquele que vem a mim, ele dizendo... e ouve as minhas palavras. Então, a primeira coisa, ir a Jesus. E somente a Jesus, não ir a ninguém mais, porque a Bíblia diz que ele, em nenhum outro há salvação. Jesus é o único Salvador. E ele é o único a quem nós devemos ir para a salvação. Porque não há nenhum intercessor, não há um mediador que esteja entre Deus e o homem, que somos nós. O único que foi esse mediador é Jesus. Não tem ninguém mais, somente Jesus. Então, nós temos que, primeiramente, ir a Jesus e somente a Ele. Ouvir as palavras dele, o que ele ensinou na Bíblia, o que ele ensinou, nós vamos encontrar isso nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. E vamos encontrar a palavra dele em toda a Bíblia Sagrada, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. São três coisas: ir a Jesus, ouvir suas palavras e praticar. Porque às vezes podemos ouvir, mas não praticar, e ser como aquele que está escrito aqui no versículo 46, que diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Quer dizer, muitas das vezes nós estamos dizendo: Senhor, 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 me ajuda, Senhor, faz isso por mim, Jesus, me ajuda, oh, me ajuda. E pedimos a Jesus, e pedimos a outro, e pedimos a Maria, e pedimos a todo mundo, a ver se alguém me atende. Mas a Jesus, ele é o único que nós podemos orar. Ele é o nosso intercessor, ele é o que está entre Deus e nós. Ele é o único que nos pode levar a Deus, ninguém mais nos pode levar. Mas, às vezes, ainda assim, crendo que ele é o único, nós dizemos: Senhor, 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 mas não fazeis o que eu vos mando. Muitas vezes o que nós queremos de Jesus é somente as bênçãos dele, que ele faça a nossa vontade. Mas nós não queremos fazer a vontade dele. Isso não é um relacionamento. Porque Deus, quando enviou a Jesus para vir morrer no nosso lugar, sabe o que ele veio fazer? Ele veio restaurar um relacionamento. Um relacionamento de amor, em que ele nos amou primeiro, mas que nós também responderíamos com o nosso amor. E sabe como é o nosso amor para com ele? É fazendo a vontade dele.
é ouvindo as suas palavras, é praticando as suas palavras, é obedecendo as suas palavras. Mas nós não queremos. Nós queremos Senhor, 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 mas não queremos fazer o que Ele nos manda. Porque às vezes pensamos, não, é muito difícil fazer o que Ele manda. Não, as exigências na Bíblia, não, é muito difícil. Eu quero fazer o que eu gosto de tanta coisa, eu quero fazer o que eu creio que está bem. Esse negócio que a Bíblia diz que a gente não deve adulterar, essas coisas que diz que a gente não deve, né, ter relacionamento sexual assim, fora do casamento, e outras coisas mais que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos diz, e essa questão de ter relacionamento homem com homem, mulher com... Não, isso é importante, é o amor, importante é que eles se deem bem, que eles estão felizes, importante é fazermos o que a gente quer, o que a gente se sinta feliz. Não, isso não é obedecer a palavra de Deus. Obedecer a Jesus, escutar as suas palavras, é ler a palavra de Deus. E saber o que ela nos exige, o que ela exige de nós, o que Jesus quer de nós. Porque Jesus, na sua palavra, a sua palavra é um manual. Um manual, o que faz? Se você tem um eletrodoméstico, você tem um manual, você tem que ler o manual para você saber como instalar aquele eletrodoméstico, como ele opera, como ele trabalha. Se você tem algum problema, você vai lá e vê, de repente você está fazendo alguma coisa que não é certa. Assim é o manual. A Bíblia é um manual. E Deus deixou esse manual para nós buscar a forma de como viver de forma que agrada a Ele. Porque essa é a forma que verdadeiramente nos traz alegria, que nos traz uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida segura, uma vida que é construída na rocha. Porque quando nós temos a nossa vida construída na rocha, que é Jesus, quando vem os coronavírus, quando vem as enchentes, quando vem os terremotos, quando vem os furacões, nós temos paz. Porque nós estamos reconciliados com Deus. Nós somos amigos de Deus e nós sabemos que nossa vida está nas mãos de Deus. E tudo o que acontece conosco, Ele vê e Ele cuida de nós, Ele nos ama. Então, nós sabemos que ainda que somos pecadores arrependidos. Que nós fomos a Ele, escutamos sua palavra e vimos, uau, isso que eu estou fazendo está ruim, isso que eu estou fazendo não está correto. Então, eu me arrependi dos meus pecados, eu fui a Ele, eu pedi perdão, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, me purifica, me ajuda a praticar a Tua palavra. E quando a gente vai a Ele, em humildade, e pede a Ele perdão, e pede a Ele ajuda para a gente praticar, obedecer a Sua palavra, Ele vem e nos ajuda. Porque Ele foi para o Pai. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um ajudador. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E aqueles que se arrependem e entregam e confiam suas vidas a Jesus, eles passam a ser residência do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita a obedecer a palavra de Deus. Não só capacita, ele nos dá prazer, ele nos dá paz em obedecer a sua palavra, porque quando obedecemos a palavra de Deus, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos verdadeiramente um prazer de estar na presença de Deus, porque agora já não sentimos mais que somos sujos, pecadores e que estamos separados de Deus, que Deus não escuta as nossas orações, que Deus ele não nos ouve e ele é indiferente, porque não, nós agora conhecemos a Deus e somos conhecidos de Deus. Agora a nossa casa
está construída sobre a rocha. E quando vem as enchentes, quando vem os problemas, quando vem as lutas, a nossa casa não é derrubada. Eu não preciso entrar em pânico, eu não preciso ter medo, eu não preciso viver em depressão, eu não preciso viver insegura do que vai acontecer amanhã, porque eu tenho agora um amigo, eu tenho agora o Espírito Santo que habita dentro de mim, que é meu ajudador e que me ajuda nas minhas dificuldades. Eu tenho paz, e essa paz eu não troco por nada, porque nada que tem o mundo para me oferecer, nada, os prazeres da carne, tudo isso são passageiros e pode me dar um prazer temporário. Mas depois vem a tristeza, vem a angústia. Por quê? Porque eu estou separado de Deus. Mas Jesus convida, vem a mim, aqueles que vêm a mim, ouvem a minha palavra e as pratica, eu vos mostrarei que é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí, quando venha tudo isso, porque vai vir, todos nós passamos por problemas, todos nós vamos passar por dificuldades na vida, mas a diferença é como nós vamos ficar depois dessas dificuldades. E não só isso, mas quando nós temos um relacionamento com Deus, as dificuldades nos ensinam muitas coisas, nos faz mais próximos dele. Quando ele permite as dificuldades, é porque ele quer nos mostrar algo novo e depois ele mesmo vem e nos ajuda. Quando são dificuldades que ele permite por um tempo e nós oramos e clamamos, ele vem, nos ajuda e nos tira dela. Às vezes algumas outras dificuldades nós passamos por muito tempo. Ele nos permite passar, mas ainda assim nós não ficamos separados dele porque ele não respondeu a nossa oração. Nós seguimos amando a ele, porque confiamos nele, porque a nossa vida está nas mãos dele. E mais uma coisa, uma das maiores dificuldades, dos maiores medos que todo ser humano tem é o temor da morte. É o temor de passar pelo vale da sombra da morte. Mas quando a gente vem a Jesus e escuta a sua palavra e pratica, esse temor da morte também não existe mais. Sabe por quê? Porque ele, quando veio aqui, ele ensinou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para morrer por nós, para também nos dar vida eterna. Uma vida que é garantida depois dessa vida aqui. Depois da morte, ele promete que ele nos ia dar vida eterna junto a ele. Aquele ladrão que estava na cruz ali morrendo com ele, menosprezou a Jesus e disse, salva-te a ti mesmo. E o outro disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele se arrependeu no último momento da vida dele. E ali ele teve a oportunidade de ganhar a vida eterna. Ele não foi salvo da cruz, ele morreu. Jesus ressuscitou, mas aquele ladrão morreu. Mas ele morreu, mas com a garantia da vida eterna, de que ele ia viver no céu. Porque Jesus falou, eu vou para junto do meu Pai e eu vou preparar morada para vocês. Essa vida aqui, a gente pensa que é tudo, mas a vida eterna, como diz a própria palavra, é eterna. O que nós vivemos aqui, os anozinhos que a gente vive aqui, isso não é nada comparando com a vida eterna. Então, quando a gente vai a Jesus, ele nos dá garantia, não só de uma vida de paz na presença dele, de alegria, de propósito, de satisfação, mas ele também nos promete vida eterna. E essa vida eterna pode ser com ele, mas se nós rejeitamos a ele também, pode ser uma outra vida que não vai ser com ele, e essa vida sim que não vale a pena ser vivida, porque a Bíblia fala claramente do céu e do inferno. E aqueles que não vão
não vêm a Jesus, eles não vão poder ter essa vida eterna, porque a única forma de ter essa vida eterna é através de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. E temos que ir a Ele, temos que ouvir as suas palavras e temos que praticar com a ajuda do Espírito Santo, que Ele nos oferece quando a gente vai a Ele com o coração contrito, humilhado, arrependido, dizendo: olha, minha vida tem sido um desastre. A minha vida tem sido tristeza atrás tristeza, depressão atrás depressão. Eu como que estou numa busca atrás do vento. Eu busco preencher um vazio que tem no meu coração e nada preenche. Quando eu alcanço algo, isso não me preenche. Eu preciso de outra coisa. Eu estou buscando. Eu tenho passado toda a minha vida buscando algo para preencher esse vazio. O que acontece é que esse vazio que você tem no seu coração, ele é do tamanho de Deus. E ele só pode ser preenchido com Jesus. Um relacionamento com Jesus. Um relacionamento. Não é só falar o nome dele, não é só dizer Senhor, Senhor, mas não fazer a vontade dele. Não. É um relacionamento de obediência, um relacionamento em que ele nos abençoa, mas que nós também obedecemos a ele. Fazemos a sua vontade, vivemos em paz com ele, porque agradamos a ele. Mas o mais interessante é que essa relação, ele mesmo nos ajuda a ter com ele, ele nos atrai a ele e ele mesmo nos ajuda a obedecer quando nós confiamos nele. Portanto, eu queria deixar essa mensagem para você e que você meditasse e que você pensasse como está a tua vida. A tua vida está construída sobre a rocha ou sobre a areia. E que também sempre Deus nos dá a oportunidade dia a dia da gente se arrepender e de dizer: olha, eu quero construir a minha casa sobre a rocha que é Jesus. E Ele está de braços abertos te esperando porque Ele te ama e Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te ajudar. Mas você tem que fazer a sua parte, que você tem que ir a Ele, ouvir as suas palavras e praticá-las com a ajuda do Espírito Santo em sua vida. Que Deus abençoe e que o Senhor complete essa palavra e que o Espírito Santo complete aquilo que eu não pude falar para você nessa noite. Deus abençoe.